Projeto Afrofuturistic Magazine. Realização: Cult SP, São Paulo, Governo do Estado, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Coordenação: Associação Cultural REC, parceria com Tony Prado Entretenimento, Arte e Cultura. Salve, salve, afronautas, bem-vindos de volta ao Afrofuturistic Magazine, essa revista eletrônica onde a gente vai poder falar de economia criativa, empoderamento financeiro da população negra, cultura e identidade. E eu não posso deixar de falar para você, dá um like aí, se inscreve para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos como esse. E hoje o meu convidado especial é uma pessoa que multitalentosa, que consegue resumir em si próprio uma série de talentos, tantos talentos que às vezes eu não consigo descrever. E ele é músico, ele é escritor, ele é influencer, ele é cantor, ele é bonito, ele é foda. Eu queria apresentar para vocês o Arapê que está aqui comigo. Obrigado por você ter aceito, por Salve, você família! estar presente aqui. E, Arapê, a gente tem entrevistado pessoas de várias gerações aqui, da arte, da cultura e do entretenimento. Você se tornou bastante conhecido, embora já trilhasse o mundo do hip hop, é um rapper excepcional, mas você se tornou conhecido traduzindo um pouco das reflexões do movimento negro, dos, dos vários anos de contribuição e formação do movimento negro, para a garotada que não estava compreendendo o discurso hermético da academia. Como é que isso foi parar? Como é que você pensou isso? Da onde veio essa sua vontade de ser um tradutor? Cara, vamos lá. Eu fui formado por gente que fez isso por mim, sabe? Eu fui formado por músicos do hip hop paulista que pegavam conceitos extremamente complexos, né? Dentro do movimento negro, dentro da academia, e traduziam aquilo em música para que eu conseguisse entender. E aquilo era a minha porta de entrada para ir até o livro, para ir até aquele conceito, para destrinchar aquele conceito, para entender a realidade. E eu acho que é fundamental para nossa saúde mental e para nossa saúde emocional entender a realidade. Porque se você entende a realidade, você entende que as coisas não estão encerradas em você, que você faz parte de um fluxo. Seja para o bem ou seja para o mal, o jeito que você vive, o lugar onde você mora, quanto você tem no banco, tudo isso depende do seu esforço pessoal, mas também depende de uma conjuntura coletiva. E eu percebi que nos últimos anos no Brasil, a gente parou num espaço. Eu gosto muito de uma frase que eu não sei quem foi que disse, mas eu escutei da voz do Reinaldo Azevedo, do Tio Way, que ele usou um termo chamado buraco civilizatório. Porque o que é civilização? Civilização é a gente se ajudar. Quando começa a civilização? Civilização começa quando a gente era caçador-coletor lá, e aí, tipo, um quebrou a perna e o outro resolveu cuidar. Porque antes disso, o bicho que quebra a perna morre. A gente não, vou cuidar de você. A civilização começa quando a gente acha um esqueleto com osso consertado, é se ajudar. E eu entendo essa frase buraco civilizatório, civilização indo pro buraco, é assim, a gente não consegue mais se entender. Se a gente não consegue se entender, a gente não consegue se ajudar. Se a gente não consegue se ajudar, a gente não consegue trabalhar junto. Então, a gente entrou nesse momento de polarização a polarização mais premente, mais visível, era a polarização política, esquerda e direita. Mas a gente entrou num momento em que polarização foi pra moda. Tudo lá, tudo tava polarizado. Preto com branco, homem, mulher, hétero, gay, bibibi, bababá. E eu falei assim, às vezes a gente tá tirando legitimidade de um monte de discurso que eu aprendi lá no hip hop, que eu abri a minha bocona pra poder falar, e os caras, os mais velhos, me davam oreada, não é esse não! E tal. E a galera tá tirando a legitimidade disso na internet, e a gente está fazendo um desserviço para nós mesmos. Então eu falei assim, o que eu consigo contribuir? Pegar alguns conceitos. Eu comecei a descobrir que alguns conceitos que eram básicos para mim é, não não eram tão básicos para amigos meus que são extremamente inteligentes, mano.
Tipo, eu tenho amigos que são músicos, são extremamente inteligentes, leem, conversam e às vezes eu falo um termo, tipo, sei lá, reacionário. E eu descobri que um amigo meu que é leitor, que é extremamente inteligente, que escreve coisas extremamente inteligentes, nunca soube, ninguém explicou pra ele o que era reacionário, o que era esse ato, e mais, quando parece que é alguma coisa muito presente na cultura, muito básica, a gente não sabe e fica com vergonha de perguntar. E vira paisagem. Isso, a gente não pergunta. Então eu falei: "Como que eu posso colaborar com essa galera?" Pegar esses conceitos, né, e tentar traduzir de um jeito, viu falando essa frase, de um jeito que uma senhora de 60 anos no Acre e um moleque de 12 anos lá da minha quebrada consigam me entender do mesmo jeito. A responsabilidade de me fazer entender é minha, sabe. Se o eu votei no candidato A, e aí uma pessoa que eu amo muito na minha família votou no candidato B. Das 2 uma, das 2 uma. Ou ele tá certo, e eu que tô errado, ou eu tô errado de novo, porque o candidato B conseguiu se comunicar com o meu parente melhor do que eu. Se eu domino esse assunto. Falei: "Não, então eu tenho que dar um jeito de conseguir me comunicar". O primeiro vídeo, o primeiro papo pro primeiro vídeo surgiu no papo de boteco com um amigo, que me pediu pra gravar esse vídeo explicando o que eu expliquei pra ele no bar pra outro amigo, e esse foi o primeiro vídeo que viralizou. Então daí que veio. Eu acho eu aprendi com hip hop que obra é para o coletivo, obra é pra comunidade, obra você faz a música, eu acho muito louco, assim, ó, todo mundo que me segue sabe que eu sou fã do Racionais. Que assim, Racionais com Mano Brown é referência absurda pra mim. Racionais ajudou a me formar. A música deles não era só pra eles, a música deles era pra me formar também. Então, como que eu posso fazer pro que eu faço não ser pra mim, ser algo que eu deixo pra minha comunidade? Aí que nasceu o canal, aí que nasceu a ideia de fazer os vídeos, de eu pegava um conceito, ia lá e escrevia um roteiro, aí fala assim: "Isso aqui alguém não vai entender. Então eu tenho que dar um jeito de fazer uma alusão, eu tenho que dar um jeito de explicar, eu tenho que dar um jeito de colocar isso numa imagem, eu tenho que dar um jeito de transformar isso num meme, eu tenho que dar um jeito de transformar isso num jeito que todo mundo consiga entender". Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu tenho lido muito dos teóricos da internet que Uhum. os algoritmos privilegiam exatamente a polarização. E eu tenho acompanhado seus vídeos e tenho Sim. percebido que você, apesar de você tem posição, Uhum. mas você dialoga com o outro lado da bolha. Sim. Eh, e ao mesmo tempo você conseguiu ter bons números fazendo assim. Conta o segredo disso aí. Eu acho que não é um segredo, vamos lá. Eu tenho um filme que eu gosto muito, que a galera que curte ficção científica gosta muito, que se chama, aqui no Brasil é A Origem, e o nome dele em inglês é Inception, né, que é do Nolan. Para quem, se você não viu o filme, a premissa é a seguinte: surge uma tecnologia que a pessoa consegue entrar no cérebro de outra através do sonho, quando ela está dormindo, né, dividir sonhos. E aí tem um grupo que usa essa tecnologia, né, para roubar segredos industriais, se é de banco, etcétera. E aí eles têm uma missão que é dada para eles, que é para fazer o contrário. Em vez de roubar uma ideia, uma informação do cérebro de alguém, eles precisam colocar uma ideia lá. E aí o Nolan vai para um lugar de tratar isso como filosofia e tal. E aí tem um negócio nesse filme que me marcou, que assim, esse grupo precisa que um herdeiro de um grande empresário escolha derrubar o império do pai, dividir o império do pai, para ele não virar um imperador e tal. E aí um dos personagens fala assim: "Vamos fazer ele odiar o pai?" Odiar o império do pai dele e tal, porque aí ele destrói. E aí o personagem principal do DiCaprio, ele fala assim: "Nós não vamos fazer isso, porque eu sempre acredito que um sentimento positivo se sobrepõe ao negativo. Todo mundo quer uma catarse", é exatamente o texto dele. Então, assim, o ódio engaja muito. O ódio Sim, engaja muito, muito. Só que tem uma frase do Malcolm X que diz que os poucos homens que realmente mudaram a história são aqueles que mudaram o pensamento das pessoas em relação a elas mesmas. O pensamento que as pessoas têm em relação a elas mesmas. Então, assim, se eu te chamar para odiar alguma coisa, provavelmente você vai se engajar comigo. Agora, se eu te der uma ferramenta para que você goste mais de você,
para que você consiga transportar aquilo que tem dentro de você para fora, para que você consiga superar desafios, para que você consiga se sentir melhor dentro da sua própria pele e consiga ter ligação com o mundo, isso sempre, sempre vai ser mais positivo. Por mais que a premissa possa ser o ódio. Por mais que eu possa começar para te levar até isso, que eu comece falando para você de algo que você odeia, sabe? O hip hop dos anos 90 ele era uma música muito violenta, ela falava muito sobre a nossa revolta com a Sobre a sociedade, realidade que a aqueles jovens viviam. realidade, o ódio, a violência, etc. Só que no hip hop eu fiz os meus melhores amigos. Do hip hop eu fiz os meus melhores amores dentro nos shows de rap, nas rodas de bate-papo, nos ensaios a gente tinha aquele negócio de fazer posse, e aí tinha um equipamentinho e 10 grupos de rap, cada um com 5 integrantes, eh, iam lá ensaiar porque só tinha aquele equipamento, então ali eu fiz as melhores amizades que eu tive. Não é novidade, não é você me perguntou qual é o segredo, não é um segredo. Alguns novelistas da Globo estão fazendo isso faz tempo. Te dão alguém Sim, pra odiar e depois, eh, fazem uma catarse com o personagem pra você adorar essa catarse no último capítulo. Pô, quem gosta de mangá, o Dragon Ball Z tá fazendo isso faz tempo. Todo vilão que chega é derrotado e depois vira amigo. sim. Quando você chega no final da saga do desenho, o desenho, quando começa, tem 5 personagens principais. Quando termina, tem 20. Por quê? Porque cada um desses 15 que foi entrando eram inimigos, que vão se tornando aliados e depois se tornam família. Então, não é um segredo, não. É só escolher do que falar. O algoritmo privilegia o ódio? Privilegia, porque ele privilegia tudo que as pessoas dão atenção. E é muito Legal, fácil de dar atenção para o incômodo. legal. Se você tiver uma agulha espetada em você, vai ser mais fácil de dar atenção para ela do que para o passarinho cantando, Sim. sabe? E nem só de conversa vive o homem. Vamos de música? Fique agora com a banda I Ultrassom. feel good. I know that I will not. I feel good. I know that I will not. So good, so good. I love you. Wow, I feel nice. Like a tree in the sky. I feel nice. Like a tree in the sky. So nice, so nice. I love you. Come on. Come on. When I hold you, I know that I can do no wrong. When I hold you, my love can do no wrong. I feel good. I know that I will. I feel good. I know that I will know. So good, so good. I love you. Wow, I feel good. Like a shooting spice. I feel nice. Like a shooting spice. So nice, so nice. I love you. Everybody say, when I hold you, I know that I can do no wrong. When I hold you in my life, my love can do no I do. I know that I will. I feel good. I know that I will. So good, so good. I love you. So good, so good. I love you. So good, so good. I love you. Você começou falando sobre as questões raciais, Sim. que é muito importante e marcante, mas você tem transbordado para falar de cultura, falar de universo e às vezes até de BBB. Sim. É, e é sensacional.
e eu gosto muito disso. Eh, a internet pode ser cultura também? Não pode. Ela só é cultura. Não é que ela pode, ela só é cultura. A internet, ela é, estrito sensu, um meio de comunicação, né? Só que eu costumo ver a internet como um espaço físico que a gente ocupa, né? A gente fez várias viagens dessa, tipo Matrix, você entrar na máquina, mas quando você está ali na frente do celular, você realmente está num espaço físico dividindo esse espaço com outras pessoas, onde alguém está fazendo alguma coisa. Para mim não existe, principalmente para essa geração que é nativa digital, que nasceu com internet, para mim não existe uma diferença entre essa pessoa numa aba de comentários com mais 300 comentando aquele vídeo e a pessoa que sai do teatro pro boteco, que vê uma peça e sai pro boteco para comentar aquela peça com os. Para mim não tem diferença, sabe? A internet ela precisa ser ocupada por um espaço. Inclusive a internet virou uma porcaria por quê? Porque a gente restringiu os picareta do mundo real. O cara não pode mais falar com todo orgulho que ele é nazista no boteco, ele foi falar com todo orgulho que ele é nazista na internet. E encontrou Ele outros iguais ocupou e formou uma comunidade. isso, e ocupou. Então a internet ela é em si cultura. E aí cada pessoa que vai para a internet, que vai fazer da internet um trabalho, que vai se tornar um provedor e não um consumidor na internet, ela pode escolher que traço de cultura, eu não gosto de falar que tipo de cultura, porque é tudo cultura e eu Sim, odeio claro. essa visão de alta cultura e baixa Sim, cultura. Para mim é claro. tudo cultura. O que você não gosta, você só não gosta. Entendeu? Não é que é inferior àquilo que você gosta. Então, assim, e essa geração tem um meme, que é um meme do Twitter que é muito engraçado, que fala assim: um pouco de salada e um pouco de droga. E o que esse meme quer dizer? A mesma pessoa dessa geração é capaz de ir para a internet num dia e colocar vídeo de gatinho, de gente tombando, de gente caindo, o conteúdo mais idiota, e essa mesma pessoa no dia seguinte vai pesquisar Angela Davis. Não tem mais aquele negócio de falar, quem é alienado curte isso e quem é consciente curte isso. Não, as pessoas têm tudo isso dentro delas. E elas têm o momento de ver aquilo que a gente chamaria de alta cultura, de uma cultura Rebuscada. acadêmica, rebuscada, profunda, e ter um momento de leveza, que é um Sim. momento de higiene mental também, sabe? Que era um momento que antigamente a gente parava para jogar dama. Você não tá pensando em mais nada, Não. você só tá deixando o cérebro desligado Sim. por um momento para descansar. Então eu acho que a internet em si é cultura, e culturas nascem da internet. Eh, eu compreendo bem o que você está falando e quero até fazer uma relação com uma discussão bastante atual, que o Brasil está vivendo e que o mundo está vivendo. Internet é esse encontro de culturas e de maneira muito forte, mas há aqueles que advogam a ideia de que a internet precisa ser regulada, né. Uhum. É também visível que a internet propiciou o campo muito fértil para manipulação, para É. falsa informação, e o que é pior, na minha opinião, é a situação do "eu acho", Uhum. né. Eu vou citar um exemplo de uma coisa que eu vivo, trabalho há muitos anos e Certo. tal, que é a coisa, por exemplo, do incentivo fiscal para a cultura, para Já mais fiz vídeo famoso sobre. mais famoso, sobre Lei Rouanet. E é impressionante quando você começa a conversar com muita gente que tem opinião do "eu acho", e você descobre que, na verdade, as pessoas não sabem absolutamente Sim, nada sobre aquilo, aquilo. É claro que ninguém tem solução ainda para isso, e essa é uma discussão mundial e tal, mas como é que certo. você vê, que caminhos a gente pode construir para ter uma internet mais responsável? Vamos lá. Eu vou chegar até onde você veio agora, mas eu vou começar lá pelo começo da Fique pergunta, à tá? vontade. Eu sou completamente a favor da regulação da internet. E aí eu vou dizer por quê, tá? E ser a favor da regulação não quer dizer que eu seja a favor de qualquer regulação. Claro. Eu sou a favor de que essa regulação exista. Sim. Ela é necessária. E por que isso? Geralmente, quando acontece um discurso de ódio, uma prática de ódio, uma prática de violência, de webbullying, sabe? De stalker, quando acontece uma situação de violência dentro da internet e as autoridades, né,
a maior parte dos países hoje, não sei se é a maior parte dos países, os grandes países têm legislação já sobre internet, sobre o que pode fazer na Sim, a internet. Europa tem uma boa. Isso, Europa tem, Brasil tem, Estados Unidos tem, os países têm, mais ou menos, mas existe regulação sobre aquilo que é crime na internet, ok? Existe polícia, existe instituição para fiscalizar, né, a internet. E aí o que que acontece? Quando acontece um ato ilícito, né, na internet, e essas instituições vão cobrar explicações, posicionamento das corporações que são donas desses espaços, né? E aí, mais uma vez, lembrando, fazendo aquela analogia de que a internet é um espaço como o espaço físico, tá? A corporação que controla o Facebook, o Instagram, o TikTok, o Twitter, todas elas, o Google, o YouTube, etc. Todas elas. O argumento mais comum dessas corporações é: nós só provemos o espaço. Nós damos o espaço para que as pessoas se expressem, ok? Como as pessoas se expressam, se essas pessoas se expressam de maneira criminosa, isso é uma responsabilidade da instituição e da pessoa. A gente não tem nada a ver com isso. Só que aí eu fico pensando no seguinte: se você manda teu filho para a escola, ok? Para uma escola, você paga uma escola particular. Tá? Isso acontece na pública também, mas uma escola particular, um lugar privado, Sim. né? Funcionário da escola dá uma paulada no seu filho. Eu aqui sou só um espaço A de escola pode congregação. usar esse argumento? Claro que não. Se você vai num shopping, ok? Com a sua namorada, tomar um sorvete e tal, e chega uma pessoa e te dá um socão na cara. E você cai no chão. E essa pessoa continua te socando e o segurança tá aqui, ó. E ele olha, ele observa. Boa. E aí você vai falar assim: o segurança do shopping não fez nada. Ninguém me acudiu. O shopping pode falar, a gente só dá o espaço. Entra na Se polícia, vocês. entra com ação na justiça, Se nós não temos vocês. nada com isso. Nós não temos nada a ver com isso. Se você Hum. fizer compra ou se alguém der um socão na sua cara, a responsabilidade é de quem está fazendo. Não, né? Por lei, não, né? Constitucionalmente, não. Se você abre um espaço, você é responsável pelo espaço. Por isso que, provavelmente, se você trabalha num prédio, numa grande empresa, no prédio que você trabalha tem extintor de incêndio pendurado. Sabe por quê? Porque o dono do prédio ele tem responsabilidade de te prover segurança. O dono do Sim. espaço ele tem responsabilidade em relação ao espaço. Se você resolve cuidar do filho do teu vizinho, e o filho do teu vizinho cai, você é responsável. Você tem que pegar, tem que fazer alguma coisa, tem que levar para o médico. Você é responsável pelo espaço do qual você é dono. Ou do espaço que foi colocado na sua mão para você cuidar, ou no espaço onde você legisla. E a internet legisla. As grandes corporações, elas legislam. Quem é criador de conteúdo sabe o que pode e o que não pode colocar na rede. O que a rede vai deixar subir, o que a rede vai flopar, vai colocar em Shadowban, que é assim, deixa você postar, mas não vai mostrar para ninguém. E o que ela derruba a sua conta. Se ela legisla isso, por que ela não consegue legislar crime de ódio? Muito bom, muito bom. É por isso que eu digo que ele é um tradutor. É um tradutor. Para você que tem dúvida sobre a regulação na internet, esses são É isso. E não é exemplos proibir ninguém de muito. fazer nada. É só É, proibir de é só cometer regular. crime. É só regular. É isso. É só. E a corporação ser obrigada a te proteger de crimes lá dentro. A Perfeito, colocar segurança, a perfeito, gastar dinheiro, contratar gente para olhar. Opa, isso é crime de ódio. Tchau. perfeito. Uma outra pergunta que a gente trata frequentemente nesse programa eu tenho dito sim, dinheiro é uma ferramenta. É só uma ferramenta. É como um notebook, é como um smartphone, é como um microfone, é como uma lâmpada. É uma ferramenta que o ser humano criou para regular as relações de troca. Sim. Porque a gente começou trocando galinha por arroz. Búzio. E aí, a gente trocando mercadorias. Mas isso não Sim. era uma métrica perfeita para mensurar valores. E aí o ser humano criou e há muito tempo, os egípcios Sim. criaram há Sim. muito tempo a figura do dinheiro. Apesar disso, metade da população brasileira, os negros, os afrodescendentes, tem uma dificuldade de compreender a sua relação com o dinheiro, Sim. né? E há até equívocos, como se
dinheiro fosse algo apenas do capitalismo. Não, qualquer É. sociedade humana pensada até hoje, seja ela socialista, seja ela, a Uhum. figura do dinheiro estará presente como ferramenta, Exato. né. O que a gente reflete é sobre o papel social do dinheiro, porque hoje no mundo circula dinheiro que se encerra em si mesmo. Sim. Ele gira, 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 gira num monte de especulação, sem Uhum. ter função social. Sim. Você, como um jovem que produz conteúdo, que produz música, que transformou a sua capacidade criativa em capacidade de gerar dinheiro, como é que você reflete sobre essas questões e como é que a gente pode contribuir para a nossa comunidade compreender melhor o papel do dinheiro? Sim. Acho que vamos, eu vivo contando história lá no canal para assim, antes da gente tratar do problema, a gente descobrir de onde o problema veio, Boa. né. Então quando a gente fala que metade da população da brasileira, mais da metade da população brasileira, que é afrodescendente, descendente de africanos, tem uma dificuldade de lidar com propriedade, com propriedade, com o dinheiro que é o significante Sim, o significado o significante da propriedade, mas para que a gente quer dinheiro? A gente quer ter dinheiro para ter propriedade. O dinheiro na sua mão, quando ele chega, ele vira comida, ele vira o carro, ele vira a casa, ele vira roupa, ele vira joia, ele vira o que você quiser que vire, né. sim. E hoje em dia, se antigamente, né, o cara que fazia uma cadeira e trocava por galinha, né, se antes ele trocava trabalho pela galinha, hoje ele troca o trabalho pelo dinheiro pra com esse dinheiro trocar por outra coisa e Correto. tal, aí chegamos na base. E aí é difícil a gente, eh, é uma batalha que a gente tem que percorrer e vencer, e eu acho que em algumas gerações a gente consegue vencer, eh, de ensinar a população preta do Brasil, população negra do Brasil, a lidar com dinheiro, mas a gente precisa saber qual é o nível da nossa dificuldade. O nível da nossa dificuldade é ensinar a lidar com propriedade, com bens, uma população que até 130 anos atrás era bem, Muito era commodity, sim. não lidava com dinheiro, era dinheiro, E al era trocado em operações e comerciais. algumas situações no Brasil ainda é. Sim, sim, era objetificada, era um objeto. Em boa parte do Brasil, uma pessoa negra tinha menos direito do que um burro, do que um cavalo, que um animal. Não era um ser humano, era uma coisa. Uhum, E a gente descende em poucas gerações disso. sim. A gente descende em 4, 5 gerações disso, e foi isso que formou todas as instituições do nosso país. Eu vou falando assim que é uma generalização grandona, mas assim, banco foi criado para guardar dinheiro de traficante de escravo. Justiça do Brasil foi criada para resolver treta entre a coroa traficante e Isso. possuidor de escravo. Sabe? As nossas instituições foram criadas nisso. E aí o que que acontece? A gente está há pouquíssimo tempo, lutando por uma condição em que pessoas negras podem lidar com dinheiro no Brasil. Perfeito. A gente tem pessoas que não foram ensinadas a lidar com dinheiro no Brasil, por quê? A gente tem uma Constituição que é conhecida pelo mundo como Constituição Cidadã, né? E Sim. essa Constituição, ela permite que eu e você sejamos, pelo menos legalmente, isso não se traduz, não é porque a Constituição existe que ela automaticamente se traduz para a realidade, Sim, mas pelo menos legalmente eu e você somos iguais a um homem branco. sim. Isso não foi realidade do nosso país na maior parte do tempo do nosso país. Então, e hoje que a gente chegou no parquinho, que a gente pode ter casa, que a gente pode ter carro, que a gente pode ter empresa, que a gente pode ter bens, né? E o dinheiro junto com esses bens, a gente chegou no parquinho em um momento da humanidade e que o dinheiro ele também mudou de significado. De vez em quando eu falo para os amigos assim, que dinheiro até um certo tanto, ele é para comprar coisa. Então até uma certa quantidade de milhões que você ganha, esse dinheiro é para comprar mansão, é para comprar iate, é para comprar avião, é para comprar uma ilha, se você quiser. Depois de uma certa quantidade não tem mais o que você comprar com esse dinheiro, ele é só poder. Sim. Então nós chegamos no parquinho num momento Acumular. em que o acúmulo deu para pouquíssimas pessoas, Sim.
de direito de guardar no bolso a produção da maioria, porque o dinheiro também ele é significado do trabalho que é feito. Então, a gente tem que se virar com pouco. Geralmente tem pouco. É óbvio, você tem 10 crianças, cada uma tem 10 biscoitos, são 100. Se uma pegar 50, você vai ter as outras com um pouquinho só. Então, a partir do momento que a gente enxerga essa realidade do jeito que ela é, desse jeito, e aí eu não tô falando de ideologia política, tô falando de enxergar a realidade como ela é. A gente consegue tirar dos nossos uma coisa que vai gerar, no meu ver, a dificuldade de lidar com o dinheiro quando se ganha. Sim. Que é o seguinte, essa situação que dá muito para poucos, ela precisa de uma ideologia para se justificar, ela cria a ideologia que você que está aí na sua casa que não tem dinheiro, você não tem dinheiro porque é culpa sua. Você tem que trabalhar mais, você sai de casa, você acorda às 5, sai de casa às 6, pega um busão, chega no trabalho às 8, trabalha até às 18, pega outro busão, chega em casa às 20, vai para a segunda jornada de cuidar da sua casa e essa situação diz para você que você tem que trabalhar mais. Tem que trabalhar melhor. Então, se você não tem o suficiente, o digno, o básico, o Emicida disse esses dias, falou assim, cara, que porra de sonho da casa própria? Que sonho da casa? A casa é direito constitucional. Na hora que a gente pega um direito e transforma num sonho, esse é o tamanho do buraco que o nosso país está. Então, a partir do momento que a gente consegue entender que essa situação ela não é só nossa, ela é coletiva, a gente começa a ter mais saúde mental para lidar com o dinheiro quando ele vem. Perfeito. Quando o dinheiro vem sem essa saúde mental, o que a gente faz? A gente fica querendo legitimar o que a gente tem. Então a gente gasta com carro, a gente gasta com joia, a gente gasta com um monte de coisa que não presta pra nada. Justamente para legitimar, porque a gente ainda tá internalizado com aquele negócio de que a gente é coisa, de que a gente não é gente, que a gente não pode estar naquele shopping, naquele espaço. Muito bom. Muito bom mesmo. Um momento muito bom da nossa história é alterar um pouco como o audiovisual brasileiro foi construído. Então, todos os convidados aqui, a gente pergunta o seguinte: qual é a sua origem? Né? Como é que a arte, como é que a música, da onde você veio, com quem você veio e como é que você foi parar produzindo hip hop, produzindo conteúdo e fazendo arte? Fala um pouquinho da sua juventude, da sua infância. Juventude você ainda tá, né? Mas na sua infância. Obrigado. Não, isso é simples. Eu nasci numa casa onde a gente tinha várias privações de várias coisas, só que uma coisa que nunca faltou em casa era música e livro. Sabe? Meus pais sempre tiveram em casa livro e música e debate. E debate e conversa, né? Quem for aí se você que for aí no Wikipédia, você vai entender. Não vamos contar, não. Você vai no Wikipédia para entender o que rola desse papo aqui. E um dia meu pai trouxe para casa uma fita do Racionais. Sobrevivendo no Inferno. E eu coloquei essa fita no rádio e decorei essa fita em uma semana e até hoje, sei lá, quanto tempo? 30 anos depois eu sei cantar essa fita de ponta a ponta. Se o cara tem um microfone... Você é daqueles que com 5 anos de idade interferia no debate dos adultos? Com certeza. Eu era daqueles que ia lá debater com os adultos. Às 11 da noite. Exatamente. Porque aí você vê que eu nasci para debater, para comunicar, para trocar ideias. E aí, o que acontece? E essa fita do Racionais, na verdade, ela deu direção pro que eu ia virar. Ela deu direção para eu ir pra dentro do hip hop. Meu sonho era ser o Mano Brown, meu sonho era ser o cantor de rap, aquele negócio de tal. E a gente imaginava um negócio completamente, a gente imaginava que os caras estavam ricos e tal. Nem era tudo isso e tal. Mas isso aí, naquela fase de socialização ali da comecinho da adolescência, que você vai escolher o grupo, né? Que você vai escolher a tribo que você vai fazer parte. Desculpem pelo uso da palavra da tribo, não pode mais usar a palavra tribo. A palavra tribo é pejorativa. Mas vamos lá, você vai escolher aquele grupo social que você vai fazer Seu parte. nicho. O meu nicho foi o que eu já tinha recebido dentro de casa. Eu fui encontrar a galera na rua, que é a galera preta, a galera do hip hop, a galera do movimento negro e a galera que a partir do momento que, por conta daquela
nos 50 anos, principalmente, né, nos 50 anos antes dos anos 90, a galera do movimento negro criou conteúdo, criou conhecimento, foi estudar, aí a gente tem Lélia, a gente tem Milton Santos, a gente tem uma galera que foi estudar para descrever a nossa realidade, para entender como era a nossa realidade. E isso estava lá já posto, esse conhecimento existia. A galera Racionais, DMN, pegou esse conhecimento e falou, agora eu vou traduzir isso daqui de um jeito que os moleques lá conseguem entender. Sim. Eu vou 4P. dizer o que acontece. Ó, o poder para o povo preto. Vou ensinar para essa galera. E aí a gente se encontrou na rua um monte de adolescente querendo mudar o mundo. Um monte de adolescente falando assim, a gente consegue coletivamente mudar a nossa realidade. Então, assim, por exemplo, a minha caminhada com escrita. Em casa sempre teve muito livro, tinha os debates, o movimento negro, etc. Só que eu descobri que era possível compor uma música quando eu tinha, sei lá, 5 anos de idade, 6 anos de idade, e numa situação específica, minha mãe compôs uma música pro meu pai. Eu falei, opa, peraí, não precisa ser artistão? A gente pode também compor, sabe? Minha mãe e meu pai vieram do teatro, se conheceram no teatro. Então, tipo, a arte estava lá dentro e aí foi sendo ensinado pra gente que a gente podia fazer também, sabe? Eu vi minha mãe e meu pai escrevendo, eu vi minha mãe falando assim, ó, isso aqui pode virar um livro. E escreveu, eu falava, peraí, a gente pode escrever livro também? Qualquer um pode escrever, só pegar a caneta e escrever. Então, isso aí formou o Arapê do hip hop, que foi tentar uma vida na indústria, lançar música, etc. E como a gente no hip hop dos anos 90 não tinha permissão pra falar merda, entendeu? Se você falasse merda sem ouvir, Sim. você tinha que estar afinadinho, pelo menos no nicho ali que eu tava, você tinha que estar afinadinho com o discurso, cara, você tinha gênio, Mano Brown, MV Bill, sabe? O LF, uns caras que canetavam as coisas absurdas, a gente não tinha permissão pra fazer menos, então tinha que ler muito e entender muito. E foi essa gana de entender a realidade, né? E tentar traduzir nas ferramentas que foram me dadas lá quando eu era criança, que foi o texto, a música, a arte, o teatro, a poesia, essas ferramentas foram me dadas dentro de casa. Não tinha... Tinha época que não tinha luz, mas essas ferramentas estavam lá. E tinha época que os meus pais iam lá e liam pra gente de luz de vela, mas a literatura estava lá. Então, assim, isso formou o que eu faço hoje. Isso formou o que eu faço hoje. É engraçado que eu faço conteúdo pra internet há muito pouco tempo. Ainda não fez 2 anos que o meu primeiro vídeo estourou. Mas a galera que me conhece em volta, geralmente, quando eu falo isso, a galera fica impressionada, porque a galera tem a impressão que eu faço conteúdo há 15 anos já. Porque isso já tava, as ferramentas já estavam, a gente só não tinha gravado ainda. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, a gente poderia ficar aqui a noite 15 horas. toda, horas e horas e horas falando, e a gente tem certeza que a gente vai voltar a chamar o Arapê, a conversar, a trocar essas ideias. Mas o nosso programa não é só de conversa, de papo, vamos para música. E a gente sempre tem dois contrapesos aqui. A gente tem a tradição, a ancestralidade presente do Grupo Mojá, que a gente vai ver agora, e daqui a pouco a gente volta. Bate com a colher de pau, ossinha, os tambores, joia. Bate com a colher de pau, ossinha, os tambores, joia. Bate com a colher de pau, ossinha, os tambores, joia. Bate com a colher de pau, ossinha, os tambores, joia. Acarajé na folha de banana, quero lhe presentear. Mulher bonita que nunca se cansa de guerrear. Mulher bonita que nunca se cansa de guerrear. Oia! Bate com a colher de pau, ossinha, os tambores, joia. Bate com a colher de pau, ossinha, os tambores, joia. Bate com a colher de pau, ossinha, os tambores, joia. Bate com a colher de pau, ossinha, os tambores, joia. Vai chover rosas vermelhas, mande um raio anunciar. Com a espada abrir os caminhos, tambores, joia vai passar. Com a espada abrir os caminhos, tambores, joia vai passar. Oi!
Oiá, bate pra colher de pau, mocinha, os tambores de oiá. Bate com a colher de pau, mocinha, os tambores de oiá. Bate pra colher de pau, mocinha, os tambores de oiá. Bate com a colher de pau, mocinha, os tambores de oiá. Acarajé na folha de banana, quero lhe presentear. Mulher bonita que nunca se cansa de guerrear. Mulher bonita que nunca se cansa de guerrear. Oiá, bate com a colher de pau, mocinha, os tambores de oiá. Bate com a colher de pau, mocinha, os tambores de oiá. Bate com a colher de pau, mocinha, os tambores de oiá. Bate com a colher de pau, mocinha, os tambores de oiá. Faz chover rosas vermelhas, mande um raio anunciar. Com a espada abrir os caminhos, tambores de oiá vai passar. Com a espada abrir os caminhos, tambores de oiá vai passar. Oiá! A gente recebe aqui gente mais velha que eu, gente contemporânea do meu tempo e os mais jovens. Para os mais velhos, a gente sempre pergunta o seguinte: volta no tempo. Você encontra você aos 20, aos 19 anos. Se você pudesse falar para você aos 19 e 20 anos, não como conselho, porque conselho é Uhum. sempre uma visão autoritária de Sim. que eu, com a minha formação, vou impor uma visão Uhum. a outra pessoa. Não como conselho, mas como contribuição. E as pessoas têm respondido coisas muito sensacionais. E a gente inverteu para os mais jovens. Hum. A gente pergunta o seguinte: aos 60, o que você projeta? Aonde você quer estar? Boa. Posso responder os dois? Pra frente, Pode, pra trás? claro que pode. Pra trás, eu gostaria muito de voltar pro Arapê lá com 12 anos de idade e contar pra ele uma coisa que eu ouvi da Oprah, né? Há pouco tempo a Oprah veio pro Brasil, teve um evento, a Thaís Araújo entrevistou ela e a Thaís Araújo fez uma pergunta assim: como que você reage quando você se sente pequena num lugar? Por exemplo, a gente passou por isso várias vezes, de ser a única mulher, a única negra, a única pessoa negra naquele espaço e de se sentir menor. Como que você faz pra lidar com isso? E a Oprah falou: eu nunca me senti menor. Nenhuma vez. Aí fala: como assim? Como não? É porque foi ensinado pra ela que, primeiro, que quando ela entra num lugar, mesmo sendo ela sendo a única, ela tem 10 mil ancestrais que estão ali em espírito junto E com ela ela. fala Ela é com o avô. sonho. Ela é o sonho daquela galera. E outra coisa que pra mim foi mais sensacional ainda, que foi assim: não tem como você se sentir menor em nenhum espaço, tá? Porque se você entra em qualquer lugar, em qualquer espaço físico, em qualquer situação, só o fato de o universo ter te levado até lá já legitima você lá. Então você não tem que se legitimar. Por que que eu, moleque preto, tô aqui? Eu já perdi muito tempo legitimando a minha presença nos espaços, achando que eu tinha que ser tal coisa, que eu tinha que alcançar tal coisa pra fazer. E eu falaria para o Arapê de 2 anos: não precisa de nada, mano. Tá tudo com você aí, ó. Só faz o que você gosta, mano. Só faz o que você gosta, faz o caminho que você quer e para de ficar castelando que você não tem o que é suficiente. Isso eu falaria. E o que eu falaria pro Arapê de 60, o Arapê de 60, onde eu gostaria que o Arapê de 60 tivesse, eu acho que eu gostaria que o Arapê de 60 tivesse mais recurso que eu, Isso é bom, hein? mais recurso que eu para fazer as coisas. Tem uma vaidade do Arapê da casa dos 30 que eu gosto, eu quero muito que o Arapê de 60 já tenha realizado. E nessa entrevista com a Oprah eu achei mó da hora que a Oprah fez
E eu nem sabia que ela tinha feito. Desde que eu era moleque, eu gostaria de fazer uma escola de arte, de tecnologia em arte, música, criação de cinema, teatro, conteúdo, etc. Lá na minha quebrada. Lá na quebrada que eu passei a Sim. adolescência, Taquera. Eu gostaria de fazer uma escola igual a Juilliard lá. Eu sempre sonhei isso, entrar na Juilliard lá nos Estados Unidos, onde o Tupac Sim. e o Sinatra estudaram e tal. E como não era possível, eu falei, eu quero fazer essa escola e quero ter o meu nome lá na placa. E transformar a história daquela galera. E eu espero que você, Arapê de 60, tenha conseguido realizar alguma coisa perto. E fora isso, eu espero que você esteja na mesma que eu, mano. Estudando e trocando ideia, contando história, fazendo música e vivendo. Muito bom. É isso aí. Sensacional. E é isso aí, gente. A gente agradece a você por você participar desse conteúdo. Mais uma vez eu quero pedir para você dar uma curtida. Nunca pensei que eu ia falar isso, mas dá uma curtida, se inscreve no nosso canal e curta e acompanha nosso conteúdo. Pode comentar aqui também se você gostou, se você não gostou, pode fazer sugestões de novas pautas e a gente vai ler com muito carinho. Você, ó, que chegou no final, ó, conversa de criador de conteúdo. Você que chegou aqui, ó, no finalzinho do vídeo, que vai ver o vídeo aqui até os créditos, desce aqui no comentário e escreve Oprah, tá? Só você que chegou no final, pra gente ver quantas pessoas chegaram no finalzinho do vídeo. Quero só ver, hein? Obrigado, Arapê. Sensacional, Tamo junto, maravilhoso. meu irmão. Muito bom.